Hoje eu quero falar com você sobre valores. Valores que formam a nossa essência. Valores que realmente constituem a nossa forma de agir hoje. E tudo isso começou quando? Tudo isso começou lá no surgimento da nossa vida. Estamos dentro de uma série de temas trazidos em algumas lives compartilhados aqui neste canal e também no Instagram sobre a formação do nosso ser. E em todo este processo, desde a origem da nossa vida, desde quando estávamos lá no ventre da nossa mãe, ou desde quando estávamos nos pensamentos da nossa família, nós já começamos a construir os nossos valores. Nós já temos aí o início dos nossos valores, porque os nossos valores são formados também justamente pelos nossos próprios pais, justamente pelas pessoas que nos trouxeram a vida. Como nós analisamos e vimos nos vídeos anteriores, herdamos muitas coisas dos nossos pais, jeitos, manias, costumes, e tudo isso vem inserido na nossa carga genética. Tudo isso vem também inserido a partir dos exemplos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que convivem conosco, desde a origem da nossa vida. Nós entendemos também que a nossa existência ela é pautada pelos valores importantes para as pessoas naquela época. Conforme o ambiente aonde a nossa família estava inserida, também seremos afetados por esses valores. Também teremos a participação dos diversos ambientes pelos quais vivemos nos nossos valores. Dentro desta linha de raciocínio, nós vimos também o quanto outros fatores são importantes na formação do ser. A formação das emoções, a percepção das emoções, como que devemos lidar com as nossas emoções, porque as emoções fazem parte do nosso corpo, fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso sistema. Sabemos que temos um hemisfério direito cerebral que é responsável pela parte das emoções, que nós somos seres emocionais e que vivemos de uma maneira cognitiva, aprendendo, desenvolvendo, crescendo cada vez mais com os nossos conceitos, com os nossos entendimentos, com o desenvolvimento das nossas capacidades, habilidades, dons, talentos, enfim, toda a nossa inteligência. Inteligência essa que é gerida, que é comandada por esse cérebro fantástico que tem desde os primeiros momentos da nossa vida a sua formação constituída, e estudamos já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, mas que cada partezinha do nosso cérebro é responsável por um segmento, um momento da nossa vida, assim como as pessoas que fazem parte da nossa vida que também são importantes, e uma delas, nossa mãe. Nossa mãe, uma mulher que te emprestou o corpo, te emprestou energia, te emprestou alimento e que da maneira dela conseguiu entregar o maior dom que poderia deixar a você, o maior valor que poderia deixar a você, que é a sua vida. Estudamos também dentro desta série, nesse pensamento da construção do ser, o desenvolvimento psicossocial segundo Erik Erikson, aonde ele faz um estudo, aonde nós temos trazido através desse estudo 8 fases da nossa vida. 8 fases. Alguns outros estudiosos trazem fases diferentes, mas segundo o desenvolvimento social de Erik Erikson, nós temos realmente o desenvolvimento psicossocial, o desenvolvimento psicossocial segundo Erik Erikson, nos traz essas 8 fases. A primeira fase é a fase de bebê, 0 até 1 ano e meio, mais ou menos, desde o momento que a criança nasce até 1 ano e meio de idade, aonde a criança precisa de segurança, e a pessoa-chave para isso é a mãe, geralmente, ou a pessoa que cria. Se a criança se sente segura, ela se sente confiante, ela começa a ter esperança no futuro, ela começa a trabalhar as relações de dar e receber carinho e afeto, ela é segura neste mundo. Se ela não sente esta segurança, a criança começa a se desconfiar e ela começa de repente a se retrair e ela começa às vezes a ficar inibida. Desde os primeiros momentos da sua vida,
Isso já é trazido porque este cérebro, ele armazena todas as informações que vêm chegando. Tudo que nós vamos passando na nossa vida vem sendo trazido e deixado neste cérebro, nessa mente. A segunda fase, a fase do 1 ano e meio até os 3 anos mais ou menos, é a fase da autonomia ou da vergonha e da dúvida, porque nesse momento a criança é impulsionada a aprender as coisas. E aí muitas vezes tem o auxílio dos pais e os pais valorizam o aprendizado da criança. Às vezes os pais só cobram, ou às vezes quando a criança não consegue fazer alguma coisa, os pais, numa maneira de tentar educar, cobram para que a criança tenha um desempenho diferente, só que isso, às vezes, pode interferir na vontade da criança de querer aprender, de querer se desenvolver, porque já começa uma certa pressão de fazer certo, porque nossos pais, às vezes, só querem que a gente faça certo. A maneira como eles, às vezes, trazem e a maneira como, às vezes, nós trazemos hoje para os nossos filhos é interpretada de uma maneira diferente. E isso pode trazer na criança um princípio de intensidade. Será que realmente eu consigo ser semelhante aos outros? Será que realmente eu começo a entrar numa relação de aprender as coisas por mim mesmo ou aprender as coisas dependendo dos outros? Isso poderá interferir lá na fase de adolescência, juventude e fase adulta. Em um jovem, um adolescente, ser dependente ou ser independente. Às vezes é nesse momento que começam essas supostas ocasiões que podem trazer crises no futuro da nossa identidade. Terceira idade, dos 3 aos 6 anos. É a iniciativa da interação maior. Será que serei capaz de fazer as coisas? Porque ali eu já começo a ter responsabilidades. E ali, quem sabe, a criança já começa a ter as suas iniciativas. E se ela consegue se relacionar bem com as pessoas com quem ela está convivendo, porque o seu grupo agora aumentou, já começa a olhar para a família maior, já começa a ter uma interação maior com tios, sobrinhos, primos, avós. Também começa as relações com os amigos da família. E a criança começa, às vezes, a ter iniciativa. Ou então, se a criança não se sentiu segura, ou se a criança se sentiu em competição com outra criança ou com alguma situação que ela não tenha tranquilidade, ela pode se inibir mais ainda. A próxima fase, dos 6 aos 12 anos, aonde a criança entra na questão da relação com os seus amigos, relação com os seus colegas, começa uma competição muito forte. Será que realmente eu consigo competir com os outros ou não? Porque as comparações são feitas nesse momento. Geralmente a criança está na escola. E a competição de tudo isso faz com que a criança às vezes seja comparada. E os julgamentos. E aí a criança ou entende a competência ou ela começa a se distanciar mais ainda e fica na inércia. A adolescência, a juventude. Primeira crise de identidade. Quem sou eu? Será que eu confirmo tudo que eu vejo? Será que eu confirmo tudo que eu sou? Ou eu começo a duvidar de mim mesmo? Ou duvidar da minha família? E aí eu realmente ou me fidelizo a esses grupos ou eu repudio esses grupos e me rebelo. Quantas vezes vimos adolescentes e jovens completamente rebeldes e não entendendo e não aceitando a vida que tem. Fase de juventude adulta, a intimidade ou o isolamento. Começam as verdadeiras amizades, os relacionamentos, as relações afetivas, as relações que vão trazer amor, exclusividade. Ou a pessoa começa a se relacionar bem, ou conforme as relações que ela teve antes, conforme ela foi impulsionada antes, ela se retrai, ela se isola, ou entende o amor de uma maneira diferente, as relações de uma maneira diferente. Fase idade adulta, 35 aos 65 anos de idade, a fase da genialidade ou da estagnação. Começamos a entender que a nossa vida realmente conseguimos produzir tudo o que poderíamos, conseguimos fazer tudo o que queríamos, e tudo isso realmente teve um cuidado, teve uma atenção, uma dedicação, família, estudo, profissão. Ou uma rejeição porque de repente não era o que eu queria, ou a pessoa está numa idade que diz que não era tudo isso que eu pensava em coisas diferentes, eu queria coisas diferentes e tudo isso afetou a minha vida. Quando às vezes chegamos nesse momento, outra grande percepção de ou vitória, ou sucesso, ou então fracasso e estagnação. E a última fase, a fase acima dos 65 anos, que é a fase da velhice, é a fase da integridade do desespero.
As duas coisas estão juntas, porque se a pessoa realmente conseguiu ter uma vida e ela compreendeu exatamente essa vida, ela está tranquila, ela está íntegra, ela está devolvendo à humanidade, ela está redescobrindo a sua vida, porque ainda ela está viva e ainda ela tem chance de viver muitas coisas ainda. Quem sabe ela tem mais 30 anos, 20 anos pela frente e ela pode. Ou então ela vai estar deprimida, ou ela vai estar desesperada, porque ela pode perceber que quem sabe a sua vida não valeu a pena. Ou é a fase do desdém, ou é a fase da sabedoria. E tudo isso é trazido a partir do conceito daquilo que realmente é importante para cada um de nós. Sim, por quê? Porque nós fazemos as nossas escolhas segundo o que é importante para cada um de nós. Nós vamos fazer com que realmente as coisas aconteçam na nossa vida a partir do início do conceito do que é realmente valor na nossa vida. E aí eu pergunto, o que é valor para você? Valor, se formos olhar a palavra, a origem dela é do verbo latino que quer dizer valere. E significava você ter saúde, ter energia, ser forte. Ou seja, a pessoa que tem valor, ela realmente tem a concepção de que ela está bem, que ela está tranquila. Valor também tem outros significados. Ele pode se referir ao preço de alguma coisa, um valor monetário de alguma coisa, que precisamos realmente trocar um valor financeiro para adquirir outras coisas. Mas também, valor ele pode ser trazido com o entendimento de merecimento. Você tem um esforço, você é recompensado por algo, você teve o merecimento por aquilo que você fez. Você vai para uma corrida, uma maratona, e você chega no final da maratona, você ganha a medalha, que tem um valor, às vezes não financeiro, mas um valor realmente da vitória, do merecimento, da conquista, de ter chegado até o fim. De um modo geral, o valor ele vai estar sempre relacionado com as crenças. Crenças é também parte dos nossos valores e um alimenta o outro. E nós vamos falar isso daqui um pouquinho sobre a incidência das crenças e dos valores uma na outra. Crenças e valores estão juntos porque eles são formados da mesma forma e fazem parte da cultura de um povo. Às vezes uma crença em algo, numa região, numa cidade, num país, se torna um valor pela presença e a importância deste fato ou daquele ato para aquelas pessoas que estão inseridas naquele meio. O termo também é utilizado para designar realmente algo bom, algo que importa, algo que realmente tem relevância na vida das pessoas. Ultimamente é muito utilizado o termo valor dentro dos processos e dos princípios da nossa vida. Tudo nós olhamos a respeito dos nossos valores. Se nós formos ver dentro das corporações, dentro das empresas, existem os valores das empresas, aquilo que norteia a vida da empresa, aquilo que realmente a empresa não abre mão, a organização não abre mão. Pois bem, assim é para nós. Os nossos valores são aquilo que norteiam a nossa vida. Aquilo que fazem realmente seguir em cima de uma linha de raciocínio, de pensamento, de sentimento, de que não sairemos daquele formato, porque tudo isso vai fazendo cada vez mais com que nós entendamos que cada valor precisa ser respeitado. Valor, ele tem um conceito de tudo aquilo que é importante, de tudo aquilo que é significativo, de tudo aquilo que realmente tem relevância na minha vida. E nós estamos trazendo muito esta questão dos valores, porque isso é muito fato de estudo da filosofia. Filosofia fala muito sobre valores, aonde entendemos também os nossos princípios, aqueles valores morais, aqueles valores que são comuns a todas as pessoas, que são comuns a uma sociedade, mas também valores intrínsecos, valores próprios de cada ser humano. Nós podemos dizer que valores são um conjunto de características determinadas e coisas que interagem com o ambiente onde a pessoa está inserida, onde os indivíduos estão inseridos, e também relacionada à sua própria condução da sua vida.
Tudo que é importante para nós é valor. Tudo que tem sentido, tudo que tem significado, tudo que tem relevância é valor. Valores são critérios pessoais que achamos imprescindíveis. E como nós falamos agora há pouco, os valores servem para tomarmos as nossas decisões. Valores servem para fazermos as nossas escolhas. Podem ser um conjunto de pensamentos, podem ser um conjunto de critérios, podem ser algumas observações que fazemos ao longo da vida e que adotamos aquilo como prática para nós. E isso faz com que a gente interaja com os indivíduos que estão no mesmo ambiente, no mesmo meio que nós, através dos nossos valores. Nós podemos afirmar sim que os valores regem a conduta do ser humano. Quais são os seus valores? O que realmente é importante para você? Se formos pensar, existem valores que são comuns a todos. Respeito, dignidade, honestidade, senso de justiça, empatia, educação, solidariedade, ética, moral. Sim, essas palavras, elas são de senso comum na maior parte das pessoas, e isso são valores. Mas às vezes os valores não são somente palavras que denotam algum tipo de comportamento. Sim, por quê? Porque nossos comportamentos, eles estão realmente baseados nos nossos valores. Nós seguiremos e teremos atitudes segundo os nossos valores. Então, nossos comportamentos estão, sim, relacionados a essas palavras. Mas os nossos valores, às vezes, podem ser pessoas ou lugares. Nossa casa pode ser o nosso valor. Nossa família, nosso pai, nossa mãe, Deus, a nossa fé, os nossos filhos. Várias coisas podem ser valores materiais ou imateriais. O que importa é que são eles que conduzem a nossa vida. E poderemos perguntar, Marcelo, como os nossos valores são gerados? Diz para mim, Marcelinho, como os nossos valores são constituídos? Os nossos valores, eles têm uma linha de estruturação. E começa essa linha de estruturação quando? Lá atrás. Por isso que começamos a falar da essência do nosso ser. Lá do planejamento, lá da ideia da nossa vida chegando. Tudo que nós vivemos, tudo que nós vivemos no ambiente intrauterino, tudo que nós vivemos no momento das várias fases da nossa vida, nos vários momentos da nossa vida. Tudo aquilo que trazemos na hereditariedade dos nossos pais. Porque os valores, eles são constituídos de uma certa forma, igual às crenças. Como seria isso? Primeiro, chega uma informação. Ela pode ser uma informação genética. Ela pode ser uma informação que vem através dos exemplos, através dos ensinamentos. Uma informação chega até você e você capta esta informação de forma consciente ou de forma inconsciente. E isso fica armazenado, fica guardado na sua mente, em algum lugar do seu cérebro. Ali ficam guardadas parte das suas memórias. E falamos sobre isso. Qual é a região responsável sobre isso? Quando você realmente recebe esta informação, você às vezes não tem o teor real desta informação. Então ela fica armazenada, mas você não tem certeza do que é esta informação. Além desta informação que chegam a você exemplos, ensinamentos de outras pessoas. Como assim? Alguém te falou de uma informação que pode ser um exemplo que a pessoa fez na vida dela, uma ação que a pessoa fez. E aí outra pessoa chega e faz a mesma coisa. Você começa a observar tudo isso. Ou alguém chega para você e diz, é importante que você tenha este valor, ou é importante que você faça isso. E aí nós pensamos assim, quantas vezes as pessoas recebem a informação dos seus pais dizendo assim, é feio mentir, é ruim mentir, não pode mentir, você tem que falar a verdade. Veio a informação, veio o ensinamento. Porém, às vezes, os próprios pais ou aquelas pessoas que nos ensinaram a isso, vêm e fazem exatamente o contrário daquilo. O pai fala, não é bom mentir, não é legal mentir, é ruim mentir, mas de repente
O pai mente. E você pode pensar assim, mas por que você fala só do pai, Marcelinho? É que eu falo assim como eu sou pai, né? Porque muitas vezes a gente comete exatamente esses mesmos erros. Então eu me coloco também dentro deste processo. Ou às vezes a gente diz para uma criança, não bebe que faz mal, não fuma que faz mal, mas nós damos um exemplo contraditório. E aí, conforme esses exemplos vão chegando, conforme essas informações vão chegando, nós vamos tendo percepções. E nós vamos começando a perceber se isso é certo ou isso é errado. Se isso é importante para mim ou não. Nós vamos tomando consciência. E às vezes nós vamos nos experimentando segundo este valor. E começamos a ter condutas, nossos comportamentos, nossas atitudes segundo esses valores. E de repente chega uma nova informação mais forte que confirma a informação anterior que nós tínhamos. Se isto realmente chega de uma maneira forte e aglutina-se a informação anterior, nós sim absorvemos isso e isso se torna um valor. Da mesma maneira que as crenças são formadas. As crenças são formadas da mesma maneira que os valores. E eles estão inteiramente juntos. A grande diferença é que a crença pode ser somente uma percepção. Porque se você diz uma coisa a uma pessoa e ela percebe de uma maneira, ela pode acreditar que aquilo é verdade. Só que de repente ela absorve aquilo mais rápido para ela do que de repente um valor. E o valor, ele é a base mais sólida. O valor, ele vem com mais propriedade porque ele tem mais peso. O valor está muito ligado aos exemplos. Então ele tem um valor, um peso muito maior. Nós podemos dizer que o valor é o alicerce da nossa casa. E as crenças é aquilo que a gente vai aglutinando e que às vezes pode ser substituído. Muitas vezes você faz uma parede e de repente você desmancha aquela parede e faz outra. É um exemplo. Quando você começa a perceber o que é crença, Marcelo? Marcelinho, fala para mim o que é crença. Crença é tudo aquilo que a gente acredita. Acredita como verdade. E só que às vezes não é verdade, mas nós acreditamos segundo a nossa percepção. É por isso que existe uma diferença muito grande entre crença e valor. Apesar que crença realmente pode seguir a nossa vida e nós seguirmos uma trajetória, às vezes com uma crença negativa, com uma crença limitante, com algo que nos restrinja. Por exemplo, falamos na idade, lá das crianças na escola, aonde começam as comparações, aonde começam as competições e de repente lá na escola você é ridicularizado, você tira uma nota baixa na escola e as pessoas chamam você de burro e você de repente acredita nisso, mas de repente você não é burro, só naquele momento você estava com dificuldades do entendimento. Quem que garante para você que você não tem condições? Quem que diz que você não tem condições se você se dedicar, se você estudar, se você realmente olhar e comparar e ver quantas vitórias você teve, quantas notas boas, quem sabe, você tirou, você não valoriza tanto aquele fato. Mas a crença, ela entra de uma maneira mais instantânea, porque nós temos uma forma muito mais rápida de absorção do que é negativo, do que é positivo. Mas isso é assunto lá para frente. Então os valores e as crenças são formados da mesma maneira, só que o valor é o alicerce, o valor é fundamental, o valor é aquilo que realmente faz com que eu esteja vivo. Uma crença pode ser mudada, um valor também pode ser mudado, Marcelinho? Pode, se este valor não estiver bem firme. Se este valor, por exemplo, foi constituído lá no passado com exemplos positivos, mas dentro desses exemplos positivos também teve exemplos negativos, esse valor pode ficar meio fragilizado. É como se nós no alicerce da nossa casa não colocássemos o ferro ou a pedra ou quantidade de cimento adequada para a solidez do nosso alicerce. Valores também podem ser mutáveis. Às vezes você não teve um valor na sua educação, na sua primeira infância, na sua segunda infância, na sua adolescência. Mas quando você começa de repente a conviver com outras pessoas, outras famílias, outros relacionamentos, você começa a perceber valores diferentes que você não tinha. E você começa a absorver esses valores. E você pode até, quem sabe, mudar os seus próprios valores conforme for a importância dessas pessoas que você começa a se relacionar.
porque pessoas também são importantes, pessoas também são valores na nossa vida. O grande detalhe de todo este processo de entendimento é que crenças, valores estão relacionados, mas principalmente o valor é aquilo que nos norteia, valor é tudo aquilo que nos guia, valor é o que vai dar sentido à nossa vida. Então eu pergunto a você, quais são os seus valores? Quais são realmente os valores que estão sendo inseridos nos seus filhos, nos seus afilhados, nas crianças que fazem parte da sua vida, nos adolescentes, porque nós podemos receber a inspiração a qualquer momento para cultivar novos valores. Quando realmente absorvemos e percebemos o quanto isto é importante, nossa vida tem um conceito completamente diferente. Eu quero que você reflita, eu quero que você pense, quais são os seus valores? Quais são os valores que fazem com que você hoje esteja vivo, desde o surgimento da sua vida, desde quando você foi concebido? O que você recebeu de informação para a conduta da sua vida? Não esqueça, valor está relacionado com os seus comportamentos, com as suas condutas, com as suas atitudes em relação a você mesmo, em relação à sua vida, em relação à vida das pessoas que estão ao seu redor, em relação à vida que você tem em sociedade ou no seu trabalho. Nós somos guiados pelos nossos valores. Precisamos cultivar cada vez mais valores. Nesse momento que vivemos de pandemia, de isolamento social, o maior valor é o cuidado com a nossa própria vida, é o cuidado com a saúde das pessoas que estão ao nosso redor e da nossa saúde. Comece a observar o que realmente é valor, porque muitas vezes se diz, quando perdemos algo é que damos o valor necessário que aquilo tinha. Perdemos, quem sabe, temporariamente a nossa liberdade de ir e vir. Qual é realmente a importância dessa liberdade? O que realmente eu preciso fazer no momento que tudo isso estiver posto novamente à minha frente? Comece a observar e comece a dar valor também, principalmente às pessoas que fazem parte da sua relação. E as primeiras pessoas que eu peço para você olhar e observar, quem sabe, são as pessoas que te trouxeram a este mundo. Seu pai, sua mãe, da maneira que eles são, da maneira que eles foram. Eles fizeram aquilo que eles acreditavam que era o mais importante, o mais necessário para a sua vida. Não importa a situação que você viveu, não importa a situação que você teve que passar, mas eu tenho certeza que esta situação hoje te dá um entendimento, te dá uma consciência de um valor maior ainda para a sua vida. Espero que esta reflexão tenha ajudado você nesse momento. E logo, logo, teremos outro assunto. Vamos falar daquilo que impede a nossa vida de seguir além. Eu vou estar te esperando. Foi um prazer poder estar nesse momento, passando essa reflexão e refletindo junto com você. Até mais.